Opa, então, acabou de lançar mais um filme do Superman. Filme esse que é o pontapé inicial para esse novo universo cinematográfico que a DC está fazendo nos cinemas. Depois de todo aquele fracasso, óbvio que teve os filmes do Zack Snyder junto do Liga da Justiça. Mas agora, com o James Gunn sendo o novo chefão da DC nos cinemas, eu sinto que as coisas só vão daqui para melhor. Mas antes de falar sobre o que eu achei desse novo filme, vamos entender um pouco mais de como surgiu esse super-herói que é o Superman. Esse símbolo tão icônico quando se trata de um super-herói, quando a gente imagina em um. E vamos falar também porque, para mim, o Superman é a definição de esperança. Em 1930, dois americanos, Jerry Siegel e Joe Shuster, eram apaixonados por histórias de ficção científica, aventura e super-heróis. Na década de 30, os Estados Unidos estavam passando por uma grande crise econômica, conhecida como a Grande Depressão. Crise essa que afetou o mundo todo, com início nos Estados Unidos, após o colapso da Bolsa de Valores de Nova York em outubro de 1929. Essa crise, que se estendeu pela década de 30, foi marcada por altas taxas de desemprego, falências, quebra de bancos e pobreza generalizada. Então, nessa época, o público ansiava por símbolos de mudança e esperança. Em meio a esse clima de incertezas, Jerry e Joel buscaram criar um personagem que não apenas entretivesse, mas que também servisse de inspiração para um público que precisava de um herói. Algo capaz de enfrentar as adversidades do cotidiano. Nos primeiros rascunhos de Superman, Jerry escreveu uma história onde o personagem tinha características bastante diferentes do que conhecemos hoje. E no primeiro rascunho, publicado em forma de conto, em meados dos anos 30, Superman não possuía uma moralidade heróica definida, e até foi concebido como um vilão com poderes telepáticos. Em parceria com Joel, que contribuiu com traços artísticos, a dupla foi refinando a ideia. Eles transformaram o personagem em um herói, centrado em valores como justiça e esperança, que eram conceitos bem poderosos em uma época de crise econômica e social. Em 1938, o resultado desse processo evolutivo foi a publicação da Action Comics número 1. Nesta edição, o Superman fez sua primeira aparição oficial, que simplesmente revolucionou o gênero dos quadrinhos e deu início à era dos super-heróis. Up in the sky, look! It's a bird! It's a plane! It's Superman! A imagem de um alienígena com superpoderes que luta pelo bem e pela justiça imediatamente capturou a imaginação do público. O personagem se tornou um símbolo de poder, resiliência e otimismo, características tão necessárias num período tão conturbado. E a ousadia dos criadores ao misturarem elementos de ficção científica com traços de realismo social foi decisiva para fazer do Superman não apenas um herói de ação, mas também um arquétipo de esperança e renovação. Mas antes de entrarmos na história do personagem em si, eu gostaria de ressaltar um pouco da história dos próprios criadores do Superman. Jerry Siegel era filho de imigrantes da Lituânia, e já Joe Shuster nasceu no Canadá, mas é filho de judeus da Ucrânia e da Holanda. Ambos cresceram em comunidades judaicas nos Estados Unidos e do Canadá durante o século XX, período este que foi marcado pelo preconceito, xenofobia e inclusive pelo antissemitismo. A chegada em massa de imigrantes judeus, fugindo da pobreza, da perseguição e dos excessivos ataques violentos da Europa Oriental, fez com que uma luta constante por aceitação e sobrevivência ocorresse em um país que nem sempre os via como os verdadeiros americanos. E a criação do Superman, de certa forma, foi uma resposta a tudo isso, um símbolo de força e esperança. Num mundo onde muitos se sentiam impotentes, um herói que vinha de fora, mas escolhia defender e proteger o novo lar. Alguém poderoso o suficiente para impedir as injustiças. Hey, Jim! Com licença, sim. Mas que roupa esquisita, hein? Look up there. O que é aquilo? Calma. Você está comigo. Você me pegou? Quem pegou você? Em resumo, o Superman é um personagem direto da vivência de jovens filhos de imigrantes judeus que sonhavam com um mundo onde justiça, compaixão e força pudessem coexistir. Ele é, ao mesmo tempo, o arquétipo do herói americano e a mais poderosa metáfora do imigrante que encontra o seu lugar em um novo mundo. Essa camada cultural, para mim, é o que torna o Superman tão poderoso e duradouro. Ele fala a todas as pessoas que já se sentiram deslocadas, diferentes ou de fora e mostra que elas podem ser heróis também. Eu imagino que todos aqui já devem saber a história de origem do Superman, mas caso não saibam, eu vou dar um breve resumo sobre ela. Superman, ou Kal-El, nasceu em Krypton, um planeta avançado e tecnologicamente sofisticado, mas que enfrentava um destino trágico.
Os pais de Kal-El, Jor-El e Lara, eram figuras respeitadas em Krypton. Jor-El, inclusive, era um cientista que previu a destruição iminente de Krypton, devido a instabilidades naturais e políticas. Então, visando salvar a vida de seu filho, Jor-El envia Kal-El em uma cápsula espacial até a Terra, na esperança de que seu filho pudesse iniciar uma nova vida longe da destruição de Krypton. Ao cair na Terra, ele é adotado por Jonathan e Martha Kent, um casal que vivia em uma pequena cidade do campo. Eles os nomeiam de Clark Kent e o criam com amor e ensinamentos morais sólidos, criando nele esse senso de responsabilidade e o desejo de ajudar o próximo que o Superman tem. E com o passar do tempo, ele descobre seus poderes e se torna o grande Superman que nós conhecemos hoje. A história do Superman é um verdadeiro marco na cultura pop, e no cinema não seria diferente. Em 1978 foi lançado o primeiro filme do Superman. Filme esse que simplesmente revolucionou o cinema de super-heróis no geral, porque antes de 78, os filmes de herói eram vistos como coisas infantis, baratas ou puramente cômicas, como o Batman dos anos 60. Porém, o Superman de Christopher Reeve mudou isso completamente. O filme trouxe um tom sério e respeitoso ao personagem, não tratando o público como ingênuo. O filme mistura drama, romance, humor e até ação de forma muito equilibrada, e criou a ideia de que filmes de super-heróis podiam ser épicos, como qualquer outro blockbuster. E a gente viu que deu certo, né? Tá aí a Marvel pra provar. Mas uma coisa é fato, sem esse filme não existiria o Batman de 89, dirigido pelo Tim Burton, e talvez não teremos filmes como o X-Men e a trilogia Homem-Aranha do Sam Raimi. Mais tarde, óbvio, não teremos talvez o próprio MCU. Após o lançamento desse filme, tivemos mais 3 sequências com o próprio Christopher Reeve, que não são lá muito boas. E em 2006 foi lançado uma espécie de reboot, mas ao mesmo tempo era uma continuação do segundo filme do Christopher Reeve. É um pouco confuso, mas que foi Superman: O Retorno, que foi dirigido pelo Bryan Singer e estrelado pelo Brandon Routh, que também não é um filme lá muito bom, né. E em 2013 tivemos a entrada do infeliz do Zack Snyder como diretor do novo filme do Superman, o Man of Steel, porque na época estava na moda não colocar o nome do personagem, colocar a alcunha dele, que nem Cavaleiro das Trevas, etcétera, que, olha, sinceramente, não é um filme ruim. Mas esse filme também passa longe, mas muito longe de ser um filme bom do Superman. O Henry Cavill, inclusive, eu acho ele visualmente falando, ele é um bom Superman. Ele caracterizado como um personagem, eu acho ele bom. Mas ele como uma adaptação do personagem, eu acho uma merda. Nossa, eu acho muito ruim, cara. Eu acho muito, muito horrível. E o Zack Snyder, assim como ele já fez lá em Watchmen, ele não entendeu. Ele não entendeu o Watchmen, ele não entendeu o Superman. Eu acho que ele nem leu. Porque, sinceramente, ele fazer aquilo com o personagem é até um desrespeito ao legado dele, tá ligado? Porra, o Superman nesse filme, ele tá pouco se lixando pra destruição que ele tá causando, pras pessoas que ele tá matando. E cara, é ruim, é muito ruim ver que alguém enxerga o Superman assim, tá ligado? E eu não gosto desse filme, mesmo entendendo que ele não seja muito ruim, mas me desagrada bastante, me desagrada bastante. E ainda mais quando eu lembro daquela cena desgraçada, que é o pai do Superman, o pai do Clark Kent falando que ele deveria ter deixado um caminhão? Não, um ônibus cheio de crianças morrer. É inacreditável. E aí tivemos o anúncio do novo filme do Superman, que seria dirigido e roteirizado pelo James Gunn, que ficou bem famoso pela trilogia do Guardiões da Galáxia, que é maravilhosa, e pelo O Esquadrão Suicida, que no caso é o filme bom, não aquele horroroso. E, claro, ele também ficou bem conhecido pela série do Pacificador, que é outra maravilha. O James Gunn só tem brabeza no currículo dele, né? O cara é foda. A primeira vez que eu vi a notícia de que o James Gunn iria dirigir o próximo filme do Superman, e não só dirigir, como também seria o novo chefão da DC nos cinemas, eu realmente fiquei bem animado e entusiasmado pelo que viria pela frente. Porque eu sei que o James Gunn é um cara que já provou ser um ótimo diretor e mostra que é bem versátil em contar histórias mais engraçadas e bem-humoradas, como ele já fez em Guardiões da Galáxia e lá no Esquadrão Suicida. Mas ele consegue criar uma parte dramática nos filmes dele que realmente é muito bem feita e é bem construída, tá ligado? Você consegue se emocionar lá em Guardiões da Galáxia 3 com o Rocket, no 2 com o Peter Quill e o outro carinha lá, que eu esqueci o nome agora. Mas até no Esquadrão Suicida ele consegue criar uma relação dramática com a Garota dos Ratos que você sente, tá ligado? É muito bem construído. E quando eu pensei nesse cara fazendo o novo filme do Superman, eu fiquei muito animado e com muita expectativa para o que iria sair disso. E eu confesso que essas expectativas foram atendidas. Ô amigão, olha pra cima.
Amigos, a DC começou esse novo universo de uma forma maravilhosa. Porque eu adorei esse novo filme do Superman e, sinceramente, pra mim, esse é o Superman definitivo dos cinemas. O James Gunn conseguiu criar um filme muito mágico, muito de quadrinhos, tá ligado? Você assistir o filme parece que você tá vendo um quadrinho sendo folheado na sua frente, de tão bonito e colorido que é esse universo que ele criou. E isso não fica só claro na parte da estética e da fotografia do filme. A direção do James Gunn aqui é muito fluida em mostrar esse Superman, seja lutando, voando ou salvando as pessoas. A câmera passeia pelos cenários e a gente consegue ver tudo nitidamente acontecendo, sentir o impacto dos golpes e tudo isso é muito bem feito e muito bem realizado. E o James Gunn tem uma direção muito primorosa e maravilhosa nesse filme. Agora falando um pouco mais dos personagens, o Superman, como eu disse, pra mim tá perfeito. O David Nicolas Sweat manda muito bem no papel, como esse Superman gentil, bondoso e que procura fazer o bem acima de tudo, seja salvando uma pessoa, salvando um cachorro ou até um esquilo. E isso é muito foda, cara. Os personagens secundários, como a Lois Lane, o Lex Luthor, o Senhor Fantástico, o Guy Ritchie, a Mulher Gavião, também estão muito bem no filme. Tá certo que essa gangue da justiça foi um pouco escanteada nesse filme, mas eu gostei da participação deles no filme. E o Nicholas Hoult faz um Lex Luthor muito bom. Bem caricato em alguns momentos, mas passando aquele ar de vilão de quadrinhos mesmo, tá ligado? Mas ao mesmo tempo ele mostra que é inteligente, esperto, e ele junto do Superman pra mim são os melhores personagens desse filme, com cenas muito boas e bem, nossa, muito boas, cara, é maravilhoso. Ah, e claro que eu não podia deixar de falar do Krypto, que também é muito bom no filme. Toda a interação dele com o Superman é maravilhosa e você consegue dar boas risadas e simpatizar facilmente com eles. Mas claro, eu adorei o filme, porém eu reconheço que ele não é um filme perfeito, e ele tem os seus defeitos. Um deles sendo principalmente a quantidade de coisa que ele te joga e que tem nesse roteiro. Eu entendo que o filme é a porta de entrada para o novo universo da DC, e ele tinha que colocar alguns personagens a mais para compor esse universo futuramente. Só que o filme fica inflado demais, tá ligado? Com subtramas que não são tão interessantes quanto a principal, e a gente acaba até esquecendo delas, inclusive. E quando elas retornam, a gente fala: "Nossa, verdade, tem isso também, né?". Ou seja, eu acho que esse roteiro podia ser mais enxuto e um pouco mais redondinho, que aí ia ficar perfeito, ia ficar perfeitinho. Mas não é algo que puxa tanto assim o filme pra baixo. Ah, e claro que esse filme tá lotado de conveniências, que sinceramente eu passo um pano, porque eu me vi muito investido na história do filme, então não me incomodou sinceramente, assim, tá ligado? Eu estava vendo esse filme com um sorriso de orelha a orelha durante toda a sessão, né. E eu assisti o filme no lançamento e depois eu fui reassistir ele quando eu fui assistir o filme do Quarteto Fantástico, porque eu estava com muita, mas muita vontade de rever ele de novo, e eu confesso que eu gostei ainda mais dele na segunda assistida. Mas enfim, pra mim esse filme foi um grande acerto e o ponto mais alto dele, na minha opinião, é como ele pega a essência do Superman, divergindo completamente daquela imagem de Deus imaculado que o desgraçado do Snyder fez. Aqui nós temos um Superman mais humano, ele apanha, ele levanta, tenta de novo, ele erra, mas ele sempre tá buscando fazer o certo. E isso pra mim é o Superman, tá ligado? Ele não é só o herói que salva as pessoas, ele é esse herói que inspira as pessoas e traz a esperança de que tudo vai ficar bem, porque nós temos alguém pra nos proteger, porque nós não estamos sozinhos. E isso é o Superman, um herói que traz uma esperança de que dias melhores virão. E você não precisará ter medo, porque ele estará lá para nos proteger. Isso é o Superman. E, cara, que personagem foda.